o nosso trabalho é sobre a fisiologia do parto. Esse trabalho em questão trata-se da fisiologia do parto em cadelas, que é de grande importância o conhecimento da gestação em cadelas, pois elas apresentam aspectos diferentes dos demais animais domésticos, né? E para falar da fisiologia, a gente tem que dividir esse parto em 3 fases diferentes, né? E é muito importante para o médico veterinário ou tanto o dono desse animal saber diagnosticar a gestação, né? Pois tomaremos devidos cuidados nesse momento e também vamos abordar sobre a questão do filhote poder nascer maior ou menor do que o seu tamanho normal, que podemos chamar de distorcia fetal. Parto é o nome dado ao momento que o filhote deixa o útero da mãe, finalizando o período de gestação. Trata-se, então, do nascimento do animal. O parto ele pode ocorrer de diferentes formas, podendo ser classificado basicamente em parto normal, também conhecido como vaginal, que é o que acontece quando o filhote ele nasce pela vagina, de forma não cirúrgica. E a cesárea, que é quando o animal ele é submetido a esse procedimento. O animal, quando está próximo de parir, ele vai emitir sinais, que são eles, a diminuição da temperatura retal para 37 graus Celsius ou menos, cerca de 12 a 18 horas antes do parto, e isso pode não ocorrer em todas as fêmeas. Então, não é uma característica comum para todas as fêmeas. Pode acontecer a perda de apetite entre 12 e 24 horas antes do parto. Nessas horas antes, a mãe ela vai ficar inquieta e pode procurar um lugar para fazer um ninho. Se caso esse local não for adequado para o seu filhote e a mãe, após o parto, nós podemos realocar essa família, depois do nascimento. A fêmea também vai ficar inquieta, né? E essa inquietação, ela pode ficar que ele está começando a sentir as contrações devido aos movimentos do útero. Isso ajuda na expulsão dos filhotes. Vai acontecer também a lambedura da vulva, o engasgo, o vômito. Isso vai indicar que ela está em pleno trabalho de parto. Também vai ter a presença de um líquido amarelado. Esse é o líquido amniótico, que vai ser decorrente do rompimento da bolsa, indicando que o filhote, né, ele deve nascer em poucos minutos. O trabalho de parto são vários processos, né, que ocorrem no corpo da fêmea. E levando a dilatação do colo do útero e a expulsão do filhote para o meio externo. Ele vai iniciar com contrações uterinas e, com o tempo, vai se tornar mais frequentes e dolorosas para a fêmea. E são essas contrações que vai ser responsáveis pela expulsão do filhote da placenta. Elas ocorrem principalmente em virtude da ação do hormônio ocitocina. O trabalho de parto ele vai ser dividido em 3 fases. A primeira fase ela vai ser responsável pelo afinamento e a abertura do colo uterino. A segunda fase ela vai ser responsável pela expulsão do filhote. E a última fase ela vai ser aquela em que vai ocorrer a expulsão e a liberação da placenta. Agora nós vamos explicar um pouco melhor sobre cada uma dessas fases. O estágio 1 é clinicamente inaparente. Ocorre relaxamento e dilatação da cérvix. O canal do parto e tecidos adjacentes ficam flácidos pela ação principalmente de estrógenos e relaxina. O feto adota sua posição para o nascimento e iniciam leves contrações uterinas, que só podem ser visualizadas através de ultrassonografia. Algumas literaturas dizem que nas cadelas esse estágio dura de 4 a 24 horas. Já outras dizem que dura de 6 a 12 horas. Nas gatas, esse estágio tende a ser mais curto, variando de 2 a 12 horas. É nesse período que ocorre a queda dos níveis de prostaglandina e da temperatura. As cadelas apresentam inquietação, carência e preparação do ninho. Esses sinais vão aumentando à medida que o estágio 2 vai se aproximando. Podem também apresentar febre, vômitos, anorexia, tremores e podem mostrar-se ofegante. As gatas também podem apresentar inquietação,
confecção do ninho, vocalização e ronronar alto. O estágio 2 geralmente dura entre 3 e 12 horas e é caracterizado por contrações abdominais e uterinas por ação da ocitocina, que é um hormônio liberado por um estímulo neuroendócrino e faz a dilatação do canal do parto e da cérvix, e aí ocorre a expulsão do filhote. Nessa hora, a temperatura retal retorna ao normal e geralmente o intervalo entre o parto do primeiro filhote e dos outros é menor do que 1 hora. Estágio 3. Expulsão da placenta. No estágio 3, irá ocorrer a liberação da placenta e a limpeza do neonato. Geralmente, a placenta é expelida no período de 5 a 15 minutos após o nascimento de cada filhote. Sendo assim, ocorre uma alternância dos estágios do parto, 2 e 3, até a expulsão do último feto. O ideal é que o nascimento entre os filhotes seja de até 2 horas. A cadela ou a gata irá retirar as membranas amnióticas do recém-nascido, cortar o cordão umbilical e alimentar-se das placentas. Após isso, ela irá lambê-lo constantemente para limpá-lo, estimulando a sua respiração, amamentação e trazê-lo para perto, o mantendo aquecido. O diagnóstico de gestação, a gente faz a palpação abdominal, os exames radiográficos, o ultrassom e a dosagem plasmática de relaxina. A palpação abdominal, a gente pode fazer com a cadela em decúbito lateral e por volta dos 25 dias de gestação. E a gente pode sentir individualmente as vesículas embrionárias com um centímetro mais ou menos de diâmetro. Na radiografia, a gente detecta com 21 e 42 dias de gestação e a gente pode detectar o útero repleto de líquido. No ultrassom, a gente faz com 17 a 19 dias de gestação e a gente pode perceber estruturas anecoicas com maiores que 1 milímetro de diâmetro. No teste de plasmática de relaxina, ele detecta, né, uma gestação mais precoce, mais ou menos entre 20 a 30 dias de gestação. Distócia de origem materna. A inulina primária se caracteriza pela falta dos sinais da segunda fase do parto, ou a fase da expulsão. Ocorre falha do miométrio em guiar os fetos ao canal do parto e podem ocorrer também perda das condições após enfermidades sistêmicas, infecções ou acúmulo de gordura. A inércia uterina secundária ocorre principalmente pela perda da habilidade de contração do miométrio, como em ninhadas grandes e trabalho de parto prolongado, também após ruptura ou torção uterina. Além disso, pode ser provocado por todas as causas que cessam um parto, como obstrução do canal, fetos de tamanho grande e pelve estreita. O estreitamento do canal do parto pode ser resultado de dilatação insuficiente da via fetal ou de um diâmetro pélvico inadequado, que podem ocorrer por condições genéticas e adquiridas. Além disso, uma pelve pode ser muito estreita para um feto de tamanho através do canal do parto. E algumas raças têm predisposição para esse tipo de distorcia, como os bulldogs. A ruptura ou a torção do corno uterino é uma condição rara, exceto quando tem contrações ao extremo e durante o parto e gestação unicornual, com torção uterina. Distorcia de origem fetal. A distorcia objetiva não é incomum quando fetos de ambos os cornos ingressam no canal do parto ao mesmo tempo. Já a apresentação transal pode se desenvolver quando um feto demasiadamente grande em relação ao canal do parto ingressa no corno uterino oposto. A posição anormal, seja em apresentação anterior ou posterior,
não permite que o feto flexione a coluna vertebral na passagem pela via. E fetos excessivamente grandes em cadelas podem não conseguir realizar o parto. Anormalidades de postura e fatores não congênitos, como a idade, cadelas de mais de anos, cadelas com bexigas urinárias cheias e muito estiradas. Uma fêmea diabética, por exemplo, leva à formação de fetos grandes e, portanto, apresenta uma predisposição à distorcia. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre a cesariana, né? O que é a cesariana? A cesariana, ela é uma cirurgia muito comum na clínica de pequenos, né? Também conhecida como histerectomia. Ela é um procedimento que visa remover todos os fetos do útero gravídico o mais rapidamente possível. E ela é realizada quando não é possível, né, que os filhotes nasçam de forma natural, com o parto natural normal. Essa intervenção ela deve ser realizada antes que ocorra a fadiga da fêmea em trabalho de parto ou haja sofrimento fetal. Quais são as indicações da cesariana? Embora boa parte das cesarianas aconteça em caso de emergência, de urgência, tem algumas situações em que os profissionais eles conseguem identificar de forma antecipada os riscos do parto natural e vão ser indicadas cesarianas eletivas, né? Algumas raças caninas, elas são predispostas à cesariana devido à sua anatomia, como os braquicefálicos, pugs e bulldogs, e raças pequenas, como os pinschers. Independentemente dessas características, para cães e gatos, a cesariana estará previamente indicada em outras situações como mau posicionamento ou desenvolvimento fetal, estreitamento do canal pélvico da fêmea, inércia uterina ou putrefação fetal, número pequeno ou grande número de filhotes, fêmeas muito jovens ou senis, né, são fêmeas mais velhas, antecedentes de partos difíceis, distóxicos e sofrimento fetal. Alterações que possam dificultar o parto na falta de assistência veterinária durante a gestação, tamanho exagerado dos fetos e a expulsão de um líquido de cor negra, vermelha ou verde, que, por exemplo, pode significar que a placenta se desprendeu ou que há uma secreção fetal. A técnica cirúrgica, gente, como que ela é realizada? Esse cuidado cirúrgico, na verdade, ele já começa desde a anestesia, que deve ser feita com cautela, pois alguns fármacos, eles causam depressão fetal, né? Sendo a anestesia epidural a melhor escolha em alguns casos, já que ela menos causa essa depressão no feto. A fêmea, vamos para a técnica. A fêmea, ela deve ser posicionada em decúbito dorsal para realização de tricotomia ampla e asepsia abdominal. Muito importante, asepsia sempre. Após a colocação dos panos de campos estéreis em 4 quadrantes, é feita a incisão em linha média ventral, desde o umbigo até o pubis para acessar o abdômen. O útero ele deve ser isolado com compressas estéreis e a incisão feita em área relativamente avascular na face ventral ou dorsal do corpo uterino, de extensão suficientemente para evitar laceração durante a remoção dos fetos. Cada um dos fetos deve ser deslocado até o local da incisão por meio de suave movimentação aplicada no corpo uterino. O saco amniótico de cada neonato deve ser rompido e o cordão umbilical deve ser repinçado. A placenta é expelida junto com os fetos, porém, se esta não estivesse separada, deve ser removida do endométrio cuidadosamente para não ocorrer hemorragia. Uma vez que se tenha removido todos os fetos, inicia-se a sutura da incisão uterina com fio absorvível, usando o padrão de aposição contínuo simples em camada única. O fechamento da apresentação em camada dupla mucosa e submucosa, seguidas por muscular e serosa, ou o fechamento de aposição seguido por padrão inverso na segunda camada, seguido por omentopexia, né? Então, a gente aconselha colocar o aumento por cima dessa incisão, que aumenta a vascularização na região, ajudando na cicatrização. Após a sutura uterina, a área deve ser lavada com solução fisiológica aquecida e os instrumentos e luvas, panos de campo contaminados
trocados por outros estéreis. A parede abdominal deve ser aproximada com suturas interrompidas simples com fio absorvível de tamanho apropriado para o animal. Em seguida, fecha-se o tecido subcutâneo com fio de sutura absorvível e sutura contínua, e a pele com fio não absorvível. Os cuidados neonatais são instituídos imediatamente pelos auxiliares cirúrgicos. Os cuidados neonatais, eles são muito importantes, né? Fazem grande parte do resultado final dessa cesariana. As membranas amnióticas são eliminadas das narinas para estimular o esforço respiratório e, em caso de depressão respiratória, administra-se doxapram. Cordão umbilical, como eu falei, ele deve ser ligado e cada neonato deve ser inspecionado contra a presença de anomalias congênitas. Mantê-los em ambiente aquecido até que a mãe seja capaz de aquecê-los e amamentá-los com colostro. Algumas curiosidades sobre parto e cesariana, né? A realização de OSH concomitante à cesariana, ela é indicada quando há comprometimento da integridade uterina em casos de fetos macerados ou pútridos, ou quando o proprietário deseja esterilizar de forma permanente o animal. Então, assim, após a cesariana, é possível realizar esse OSH, e é bastante indicado nesses casos. E outra curiosidade é que, segundo os especialistas, a principal causa de morte neonatal até os 15 dias de idade de animais se dá por conta de complicações durante o parto. Problemas como a queda de teor de oxigênio no sangue ou até mesmo obstruções na hora do bichinho sair do útero acontecem frequentemente. É isso, gente. A gente quis explicar um pouquinho sobre a cesariana, né? Porque é uma consequência de quando um parto fisiologicamente natural não dá certo. Mas é isso aí. Conclui-se com esse trabalho que é de extrema importância o acompanhamento médico veterinário para assegurar a saúde da mãe gestante e dos fetos, já que durante o parto pode acontecer distocias. E isso pode ser auxiliado pelo médico veterinário, através de tratamentos com manobras, cirúrgico ou medicamentoso.